posso deixar nunca de lembrar que é o Rafael, a Gislane, que esteve com a gente no período aí do meio do ano para trás, e a Priscila, que vem nos dando um auxílio aí. Eu não sei cantar nada, a Amanda muito menos, e a Priscila tem dado essa força, e que Deus abençoe a vida de cada um, né? Que vocês continuem mais conectados do que sempre, que esse grupo cresça mais e mais. Como eu disse, eu não sei como é que vai ser daqui para frente. A gente ainda tem mais um mês aí junto, ou 2 meses, ou o tempo que Deus quiser. Mas aqueles que estão nos visitando, tem vaga para mais um. Amém? Tem vaga para mais um jovem, para mais 10, para mais 20, porque eu tenho certeza que esse grupo ele vai ser cada dia maior. Como eu falei para alguns irmãos, o nosso intuito não foi buscar primeiramente quantidade, mas sim qualidade. Então, se nós temos hoje uns jovens que estão conectados, estão unidos, nós estamos preparados para buscar aqueles que estão lá fora, aqueles que estão fracos, aqueles que estão precisando de uma direção. E eu tenho certeza que esses jovens de hoje que estão aqui na ABECA, eles estão preparados para esse momento. Amém? E eu gostaria de estar chamando aqui a Amanda para estar orando pela pastora, e a pastora também está apresentando os nossos visitantes. Eu gostaria de se colocasse de pé. Os jovens, por gentileza, mantenham-se sentados, preste atenção na palavra, que hoje é um culto de vocês. Todo dia é um culto para nós, mas é especial para vocês. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um que veio nos ajudar com esse culto. Amém? Pai, Senhor, igreja. Eu quero só agradecer, né? Hoje, essa oportunidade que Deus nos deu. Agradecer primeiramente ao Senhor, né? A oportunidade de estar na frente desses jovens aí, que a gente aprendeu muito com eles. E eu acredito que a gente mais aprendeu do que ensinou. E agradecer também ao pastor David, o pastor G, por confiar na gente. E dizer que vocês são bênção na nossa vida. Eu já falo isso direto, mas não canso de falar. Vocês são bênção na nossa vida. Os irmãos, me ajudem aqui em oração, a gente fala de uma pastora, amém? Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor é fiel. Senhor, que tu venha cobrir Jesus da cabeça a ponta dos pés, Pai. Senhor, que tu venha, Jesus Israel, Senhor, de forma sobrenatural, Pai. E que a tua palavra, Senhor, venha fazer morada nos nossos corações. Que nessa noite o Senhor venha crescer, venha diminuir, Senhor. Que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha falar, meu Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimentou o Papai Senhor, amém? Glória a Deus. Se quiser deixar o som do jeito que está, aqui está ótimo, amém? Vamos mexer, porque parece quanto mais mexe, daqui a pouco para tudo. Amém? Está ótimo, está ótimo. Glória a Deus, amém? Abre sua Bíblia no livro de Mateus. Glória a Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos se pôr de pé para ler a palavra do Senhor. Livro de Mateus. Glória a Jesus. Mateus, capítulo de número... Mateus, capítulo 7. Aleluia. Quantos são felizes com o Senhor nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Sempre é bom estar na casa do Senhor para adorar e exaltar o nome dEle. Amém? Louvar a Deus pela vida do Lucas e da Amanda que nos fez esse convite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Para mim sempre é uma honra poder servir ao Senhor levando a palavra dEle. Amém? Mateus capítulo 7, versículo de número 13. Vamos ler o 13 e o 14. Amém? Aleluia, Jesus. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois lá é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Amém? Jovens, trouxe Bíblia? Enquanto eu estou lendo, tem gente conversando, né? Tem gente que nem em pé se colocou. Jovens de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Jovens, se coloquem de pé.
Amém? Quem trouxe Bíblia dos jovens? Levante a mão. Aprendam que para a gente vir para o culto, a gente tem que trazer a Bíblia. Tem que trazer a palavra de Deus. É uma coisa que eu tenho cobrado muito de vocês na EBD. Amém? E é importante você estar acompanhando a leitura da palavra. Amém? Glória a Deus. Quem não trouxe Bíblia, olha para cá, não conversa. Amém? Você já me conhece, sabe que eu sou muito chata. Amém? Glória a Deus, sou chata, muito chata. A gente está pregando, a gente prepara uma palavra e o culto é dos jovens, né? Direcionado por vocês. Vocês precisam estar atentos, amém? Sem conversar, sem rir. Hora de prestar atenção na palavra, amém? Eu vou falar e vocês vão repetir apószinho, tá bom? Vocês entenderam o que vai ser pregado aqui hoje, tá bom? Já que vocês não vão acompanhar a leitura, vocês vão repetir o que eu vou estar lendo, tá bom? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos, de novo, são poucos que a encontram. Amém? Agora vocês podem sentar, não conversem, prestem atenção na palavra nessa noite. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos visitando hoje o David, que louvou aqui ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, jovem. Amém? Que hoje seja o dia que você retorne à casa do Senhor, porque eu sei que tu é um jovem que foi escolhido e chamado por Deus, e o seu lugar está te esperando. Amém? Que Deus te abençoe. Está conosco também a Lúcia. Amém? Que Deus te abençoe, minha princesa. Fique à vontade. Está aqui também os jovens conectados do Pedregal, juntamente com o pastor Giovanni. Amém? Todos que estão ali nos visitando, a Aline e o Mateus, que são os líderes. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O que nós vamos dizer para os visitantes nessa noite? Amém? Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me deu uma palavra na quarta-feira e eu quero ministrar nessa noite sobre céu ou inferno. Qual é a sua escolha? Amém? Eu tinha preparado uma palavra, eu mesma, né? Tinha preparado uma palavra quando o Lucas e a Amanda tinham me feito esse convite. Eu ia falar sobre o fogo no altar, fogo de Deus. E quando eu estava preparando a palavra, eu mandei para o David, até falei, vou louvar esse hino aqui, prepara lá. E quando foi na quarta-feira, eu estava meditando para pregar hoje, o Senhor, Ele mudava tudo. Não era nada daquilo que eu queria, Ele não era para falar só desse fogo, né, que queima no altar, que a gente gosta tanto, mas era falar sobre o fogo do inferno. Amém? Sobre o inferno. E o tema da mensagem que o Senhor me dava era esse: céu ou inferno, qual é a sua escolha? Amém? Eu queria pedir mais uma vez que os irmãos não conversassem, amém? Vamos prestar atenção. Nos restam apenas 30 minutos para o culto acabar, então vamos tentar aproveitar esse tempo para a gente digerir a palavra do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Quando nós falamos de céu e inferno, parece um assunto muito meio que clichê hoje, né? As pessoas hoje não estão mais tendo tanto temor e dando tanta importância à palavra do Senhor. Quando a gente fala sobre céu e inferno, muitas pessoas já levam como se fosse qualquer coisa. Alguns já perderam o temor, não tem mais medo, não liga se vai para o céu, se vai para o inferno, não tem mais uma preocupação com a sua salvação ou com a sua vida com Deus. E por essa situação chegar onde está chegando, nós vemos que o mundo a cada dia piora. E isso é bíblico. A Bíblia diz que por causa da iniquidade se multiplicar, o amor de muitos vai se esfriando, a maldade vai crescendo, o pecado vai se multiplicando, e cada vez mais as pessoas vão procurando ter compromisso com Deus. As pessoas vão
deixando de querer ter uma responsabilidade. Amor, se possível, eu queria que você cuidasse do Arthur, que ele está atrapalhando todo mundo aqui. Amém? Um obreiro também puder dar uma bronca aí para ver se ele respeita, está com a liberdade, porque o Arthur é uma bênção de Deus. E as cuidadoras dele hoje, nenhuma está aqui, é minha mãe, a pastora Camila, que sempre segura ele. E falar sobre céu e inferno, às vezes a gente fala sem saber vamos dizer, da verdade que tem essas duas palavras. Primeiro porque ninguém nunca foi nem no céu e ninguém nunca foi no inferno. Mas o céu é tão bem falado que todo mundo acha legal ir para lá e quer ir para lá, né? Se eu perguntar para todo mundo aqui hoje quem quer ir para o céu, quem quer ir para o céu aqui? Levanta assim a sua mão. E quem quer ir para o inferno? Levanta assim a sua mão. É bem certo que ninguém vai dizer eu quero ir para o inferno. Só que essa pergunta ela não se responde com palavras. Seria muito bom se a pergunta céu e inferno fosse respondida com palavras. Como eu perguntasse para Lília hoje: Lília, você quer tomar um copo com água? Você quer um suco? Você quer um jantar? Quer um almoço? Seria fácil, ela responderia com palavras e eu rapidamente prepararia aquilo que ela responder. Mas a questão do céu e do inferno não é a sua resposta. Não é Deus chegar e dizer: pastora Deise, você quer ir para o céu ou para o inferno? Eu digo: eu quero ir para o céu. Ele: tá bom então, você vai vir para o céu. Mas a resposta não se dá com palavras. Esse pedido não é concedido quando você diz que quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Mas ele é respondido através das suas atitudes diárias. A sua boca ela não procede essa resposta. Não adianta você dizer: eu quero ir para o céu. Você não vai para o céu simplesmente porque você diz que quer ir para o céu. Ou você não vai para o inferno simplesmente porque você disse: eu não quero ir para o inferno. Mas o que vai destinar você ao inferno é as suas atitudes. E o que vai destinar você ao céu também é as suas atitudes. E a pergunta é: como você tem vivido hoje? Qual tem sido as suas escolhas? Qual tem sido a sua conduta com Deus? Você tem melhorado ou você tem piorado a cada dia, a cada ano? Olha para cá. Reflita comigo 2022. Como você era em 2022? Comece a pensar como que era você como crente em 2022. Qual era a sua frequência de cultos? Qual era a sua conduta no dia a dia? Como você era como esposa, como esposo? Como você era como membro, como obreiro? Como você era em 2022 como cristão? Como servo, como filho? Como pai, como mãe? E hoje, 2023, você acha que você melhorou ou você piorou? Essas atitudes nossas são elas que vão nos conduzir ao céu ou vão nos conduzir ao inferno. São essas decisões que tomamos todos os dias, e muitas delas sem pensar, muitas delas sem consciência, fazendo porque acha que tem que fazer, fazendo porque a sua carne quer fazer, fazendo porque você sentiu vontade de fazer. Mas eu continuo perguntando: céu e inferno, qual é a sua escolha? O que você tem praticado no seu dia a dia? Nós vemos 2 versículos, eu quero pregar só nesses 2 versículos, aonde Jesus está trazendo um sermão na montanha, e num desses sermões ele vai falar isso: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho. E ele diz que muitos têm entrado pela porta larga. Mas ele dá uma dica e fala: mas se eu fosse vocês, eu entraria pela porta estreita. O caminho é apertado e são poucos que a encontram. Por esse versículo aqui já dá um temor no coração, porque tudo aquilo que é bom para a carne sempre vai ter uma quantidade maior de pessoas fazendo, e tudo que é bom para o espírito sempre vai ter uma quantidade mínima fazendo. E às vezes nós queremos justificar os nossos erros. E às vezes nós queremos tentar falar para Deus que: ah, Deus, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, porque... E a gente coloca um monte de pontinhos explicando para Deus. E a verdade é que cada dia que a gente está vivendo aqui na Terra, esses dias está nos levando a um destino. Só um pouquinho mais baixinho aí. Está nos levando a um destino, e preste atenção nisso aqui, como isso aqui é muito sério. Os nossos destinos, irmãos, eles, às vezes, olhando para o mundo espiritual, parece até enganoso, Michel.
Porque tem hora que você pode olhar para mim e pensar que eu estou caminhando para o céu. E o meu destino é o inferno. Outra hora você pode olhar para mim achando que eu estou errado e estou caminhando para o inferno. Eu posso estar caminhando e indo para o céu. Porque esse destino ele é tão individual quanto você imagina. Ninguém sabe quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, como eu já preguei uma vez sobre isso aqui. Então não tem como olhar e julgar no olho, como hoje tem muitos porteiros do céu, como eu digo, que infelizmente passam o tempo dentro da igreja falando quem está certo, quem está errado, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, que ele já está salvo, que o outro não está. Mas infelizmente isso só cabe a Deus. Mas ele dá um conselho a nós dizendo assim: olha, entre pela porta estreita, porque a porta larga, o caminho está amplo e tem muita gente entrando por lá. Às vezes nós estamos levando uma vida com Deus e quando está tudo muito difícil, quando está tudo muito apertado, a gente reclama e quer sair, né? Só que eu quero dizer uma coisa para você: se está ficando difícil é porque você está começando a ir para um caminho apertado. Agora quando você vê que está tudo muito fácil, tudo muito legal, tudo do seu jeitinho, cuidado. É hora de você abrir os seus olhos e começar a ver onde é que você está andando. Pastor, eu estou num caminho que eu acho que está tudo legal, cuidado. Eu estou olhando aqui para mim, eu estou muito certo, cuidado. O maior perigo do homem é quando ele olha para si e ele começa a achar que ele é o melhor, que ele é o mais certo, que ele é o mais crente. Eu estava ministrando no sábado e eu falei uma coisa, quero repeti-la aqui. A gente precisa ser melhor todos os dias, dia após outro dia, ser melhor do que ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Mas eu nunca posso cair no erro de achar que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. Às vezes nós vivemos querendo ser melhor do que o outro. E quando você vive assim, você está vivendo uma vida totalmente errada. Você precisa ser melhor do que você e não melhor do que o outro. Você precisa começar a olhar mais para você. A salvação ela é individual, tão individual que nem o esposo pode salvar a esposa e nem a esposa pode salvar o esposo. A salvação é tão individual que o teu pai, jovem, ele não pode te levar para o céu sendo pastor, sendo bispo, apóstolo ou presbítero. A salvação é tão individual que a tua mãe que ora tanto, ela não vai conseguir te levar para o céu. A salvação é tão individual quanto você menos imagina. Ela precisa ser buscada por você. E eu pergunto, quanto você tem investido em buscar a tua salvação? O quanto você tem investido em buscar a Deus e escolher entrar pela porta estreita? O quanto eu tenho escolhido entrar pela porta estreita? A salvação é algo tão sério que ele fala assim: a porta é estreita, o caminho é apertado, mas são poucos os que vão encontrar essa porta, esse caminho. Mas o conselho de Jesus continua sendo para que a gente venha entrar por essa porta. Só que entrar por essa porta vai exigir renúncia. Entrar por essa porta vai exigir eu negar o meu eu. Entrar por essa porta vai exigir eu escolher fazer a vontade da minha carne ou fazer a vontade do Espírito que dentro de mim milita todos os dias contra a carne e a carne contra o Espírito. E nessa guerra que está dentro de você, a qual delas você tem cedido o desejo? Jovens, olha para cá. Será que vocês têm cedido vontades à carne ou vontades ao Espírito? E isso é muito fácil de responder. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você busca? O quanto você se dedica a Deus? E essa mensagem ela não é só para jovens, não, é para todos nós. E a palavra de hoje, irmãos, não é para dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, porque isso só naquele dia, quando sua senha ou minha senha for chamada. Essa mensagem não é para dizer que a Deca já está no céu ou que as outras igrejas vão para o inferno. Não. Primeiro porque a gente não pode julgar religiões. Eu não posso abrir a boca e dizer que os católicos vão para o inferno. Eu não posso abrir a boca e dizer que os macumbeiros vão para o inferno. Não posso dizer que os crentes estão tudo salvos. Porque a salvação só cabe a Deus. Agora eu posso buscar pela minha salvação. Eu posso começar a investir em mim, olhar para mim. E eu vou dizer algo que Deus falava quando eu estudava essa palavra. Sabe onde que vai ser a queda de muitos cristãos? Sabe onde vai ser o erro que muitos vão cair? É
porque o tempo que a gente tem de buscar por nós estamos preocupados com a vida dos outros. Passamos parte das nossas vidas preocupados com a vida dos outros. Preocupado se o outro está muito crente ou se não está muito crente. Preocupado se você, Amanda, está na porta larga ou eu estou na estreita. Preocupado se a bagagem que tu está levando vai dar certo ou não vai. E com isso a gente está perdendo o maior tempo da nossa história, da nossa vida. Primeiro, quando nós falamos de céu e de inferno, nós entendemos que para ir para o céu ou para o inferno, hoje nós entendemos que precisamos enfrentar a morte. E eu entendo que a morte, ela não é só para os velhos. E às vezes hoje a gente está vivendo como se a gente estivesse esperando, né? Quando eu estiver mais velha, a hora que eu morro e a hora que eu... Mas eu pergunto para você, lá no cemitério, quem aqui já foi no cemitério? Quem aqui já andou em volta daquelas plaquinhas e leu? Já leu aquelas plaquinhas, observou a idade? Naquelas plaquinhas você já conseguiu ver e observou que lá tem crianças que já morreram, sim ou não? Tem jovens que já morreram, sim ou não? Tem velhos que já morreram, sim ou não? Quando você começa a andar pelaquele cemitério, tu vê pessoas que nasceram em 1978 e morreram em 1979. Você vê que teve pessoas que nasceram em 1950 e morreram em 1950. Você vê lá pessoas que nasceram em 1960 e morreram em 2013. E assim por diante. Você vai ver que lá tem pessoas que tiveram 1 ano de vida, 1 mês de vida, 30 anos de vida, 100 anos de vida, e alguns até passam dos 100 anos. Mas é bem certo que lá também tem jovens de 14, de 15, de 10, de 12, como temos aqui hoje. Primeiro porque o céu e o inferno é uma mensagem que deve ser pregada sempre. Não é só para os velhos, não é só para os adultos, é para todos nós. Porque quando a morte chegar, segue-se o juízo. Quando a morte chegar, não vai ter como eu falar assim, calma aí Deus, deixa eu só te explicar aqui, é porque o fulano lá que sabe mais da minha vida, entendeu? Não vai ter esse tempo, não. A Bíblia diz aqui no livro de Lucas 16 que havia um rico e um Lázaro. O rico se vestia de púrpura, era uma pessoa totalmente egoísta, orgulhosa, andava, se fosse hoje, andava nos melhores carros, sua casa era uma mansão mais linda que poderia existir. Mas a Bíblia diz que existia também um mendigo que não tinha ninguém por ele. E a Bíblia diz que ele desejava comer pelo menos das migalhas que caía da mesa daquele rico. E o melhor amigo do mendigo eram os cães que lambiam as feridas dele. Mas a Bíblia diz que um dia os dois morreram. Porque a morte, ela chega para o rico e ela chega para o pobre. A morte, ela não escolhe tamanho. A morte não escolhe patamar que você está. É porque eu sou o presidente do Brasil, não posso nem morrer agora. Acabei de assumir. Ela encontra você. Ah, mas eu sou a pastora e eu oro muito. Ela escolhe eu também. Quando a morte vem, ela não escolhe a criança que acabou de nascer. Ah, mas coitada, né? Nasceu agora, deixa eu viver. Não, a morte mata um bebê que não tem nem pecado. A morte, ela mata aquela pessoa que tem tanto dinheiro que ela guarda e ela nem sabe mais o que fazer. A morte encontra ele. A morte consegue entrar num carro mais blindado que fala que não passa tiro, bala, a morte chega lá. A morte, ela consegue entrar numa casa que fala que a segurança é máxima. A morte entra lá. Não tem como você fugir da morte. A morte vai chegar para mim, ela vai chegar para você. Mas a verdade é, e se a morte chega hoje para mim? Qual é o meu destino? Ah, pastora, eu já ouvi tanto isso, Eu tenho 16 anos na igreja e eu já preguei tanto sobre isso na igreja. Já teve culto que eu preguei e teve gente lá nessa pregação, e em outro culto ela já não estava porque ela morreu. Porque a gente cegamente caminha acreditando que a gente nunca vai morrer. A gente vive nesse mundo como se a gente tivesse mais 70 anos pela frente. E não é errado viver pensando isso. Mas o errado é viver achando que vai viver para sempre e não está se preparando para a morte. Porque às vezes você acha que a morte vai encontrar aquele canceroso que está lá no hospital. A morte vai encontrar aquela pessoa idética. A morte vai encontrar aquela pessoa que está com pneumonia. E às vezes, irmãos, a morte ela mata quem está vendendo e doando saúde. Às vezes você se olha hoje, jovem, e se vê tão sadio. Hoje se olha no espelho as meninas e se acham tão lindas, maravilhosas.
Os jovens se acham maravilhosos. E às vezes vocês não pensam que a morte pode te encontrar tão novinho, tão bonitinho assim. E a minha pergunta é: o que você tem feito para Deus? Qual tem sido a tua escolha nos últimos dias? Você já parou para pensar o que é o inferno? Às vezes a gente fala: meu Deus, né? O inferno deve ser tão quente, porque dizem-se tantas coisas e nada é capaz, pastor Gutierrez, de descrever como é o inferno. Se eu chegasse aqui para o Senhor hoje e falasse tudo que é horrível, eu não conseguiria descrever o inferno. A Bíblia diz que o inferno é a ira de Deus derramada sobre a terra. Imagina um lugar onde ele derramou a ira dele. Um Deus irado. Imagina, Michel. Isso é o inferno. E há quem pensa que lá no inferno vai ter um demônio, um rei, né? Um demônio que vai estar com coroa, que vai estar sentado no trono de fogo e fazendo as pessoas sofrer. Mas o inferno não é nada disso, não é um reino. Lá no inferno, a Bíblia diz lá em Apocalipse que o inferno e todos os demônios e todos aqueles que praticaram a iniquidade serão lançados no lago de fogo eterno. Lá no inferno não vai ter ninguém reinando sobre ninguém. O sofrimento vai ser para todos de igual modo. O inferno, a Bíblia diz que lá não tem luz. Lá no inferno eu não vou conseguir olhar para alguém e dizer: olha, ele veio para o inferno também. Olha, estamos no inferno junto, beleza? Tá queimando muito aí? Não, irmãos, lá no inferno não vai ter comunicação, não. Lá no inferno a Bíblia diz que só tem trevas. Lá não tem luz, isso é bíblico. Você acha que você vai estar numa luz, numa claridão, o único fogo que vai ter lá é o fogo do inferno, queimando 24 horas eternamente. A Bíblia diz morte eterna. Segunda coisinha que vai ter no inferno é muito choro. Choro. Infelizmente não vai dar nem tempo das suas lágrimas correr, porque antes dela chegar aqui o fogo já secou ela. A Bíblia diz que lá vai ter ranger de dente. Sabe o que vai ter no inferno? O que está faltando dentro da igreja? Arrependimento. O que você não faz, às vezes, num culto como esse, que é se arrepender do teu pecado, da tua maldade, da sua conduta de vida, lá no inferno vai ter pessoas arrependidas, Joaquim. Numa escuridão, numa treva queimando, porque a Bíblia diz que será consciente. Ninguém vai ficar doido lá no inferno, perder a consciência, não. Conscientemente, lembrando de um culto como esse, pensando: eu poderia, aquele dia, ter reconciliado. Eu podia, naquele culto, ter voltado para Deus. Eu podia, naquele culto, ter chegado em casa e respeitado minha mãe, meu pai, meu pastor. Mas lá no inferno vai ter muita gente arrependida, dizendo: eu poderia não ter mentido, eu poderia não ter matado, eu poderia não ter falado mal, eu poderia ter feito tantas coisas, mas infelizmente no inferno o arrependimento não é válido. Enquanto a vida, a esperança, eu não sei como você chegou no culto hoje. Quem sabe tu está no pior dia da tua vida. Quem sabe eu vim para o culto hoje no pior dia da minha vida, conscientemente dos meus erros, sabendo que eu preciso melhorar. E eu posso melhorar. Eu posso ter feito a pior coisa que você imaginar na tua mente. E Deus, Ele é capaz de me perdoar hoje, me dar uma chance para continuar. Mas lá no inferno você pode se arrepender amargamente, chorar, gritar. E a Bíblia diz que há um abismo tão grande, evangelista Samara, que vai separar o céu do inferno tão grande, que Deus não vai ser capaz de te escutar como Ele te escuta hoje. Haverá um abismo tão grande que não haverá um mínimo de consolo, Micael. Você pode se arrepender, se mostrar arrependido, chorar, que Deus, Ele não vai poder fazer nada por você. O que Deus pode fazer por mim é hoje, no culto hoje, porque até o amanhã não pertence a nós. Porque hoje eu posso sair para casa e morrer. Misericórdia, pastora, irmão, eu tenho que estar preparado para isso. Nós vivemos num mundo tão mal, como aquela coitada daquela mulher que foi trabalhar, 37 anos, e uma batida do trem no ônibus jogou ela para fora e ela foi partida ao meio. E hoje o que resta é uma família chorando. E quem disse que aquela mulher não saiu de casa, Joaquim, deixou os filhos e falou: estou indo trabalhar e daqui a pouco eu volto. Estou indo para o serviço e amanhã a gente faz seu aniversário. Estou indo para o serviço, mas amanhã eu te pago, amanhã eu peço perdão. Mas aquela mulher não teve o amanhã. Ela
a verdade é que estamos vivendo todo dia desse jeito, com a certeza do amanhã, com a certeza que amanhã eu peço perdão, amanhã eu melhoro, amanhã eu vejo o que é bom, né? Amanhã eu reconcilio com Deus. E a verdade é que nós só temos o hoje. E o hoje, o que a gente está fazendo? O que esse rico fez? A Bíblia diz que quando ele morreu, ele foi sepultado. Presbítero David, quanto que é o serviço funeral mais caro que você tem lá? 40 mil? O serviço mais caro. A família foi lá e disse, bora sepultar, né? Porque coitado, morreu, era tão bom. Aí fizeram o sepultamento mais lindo que aquele homem podia ter. Gastaram o melhor caixão que você imaginar, o melhor terno. Fizeram um sepultamento lindo para aquele rico. E a Bíblia diz que para onde ele foi? Para o lugar de tormento. Mas aí morre agora o coitado do Lázaro. Qual é o serviço mais barato que você tem lá? O mais barato, R$1.000. Mas você acredita que nem o de R$1.000 alguém pôde dar para Lázaro? Porque ele era tão pobre, Michel, que ele não tinha ninguém, não tinha família, não tinha amigos. Sabe o que aconteceu com ele, jovens? Naquela época não tinha um cemitério como nós temos hoje, o Campo da Esperança, o Metropolitano, não. O sepultamento daquele mendigo foi os cães comendo a carne dele. O funeral dele foi um monte de cachorro em volta, urubu, animais, bichos, ninguém nem aí para ele, porque ele não tinha valor. Segundo a história, ninguém ligava para ele. Mas sabe qual é a verdade? A conclusão dessa palavra é que o rico, quando abriu os olhos achando que acabou ali a vida, ele acorda numa morte eterna, sendo atormentado, sendo queimado. E a Bíblia diz que agora, aquele mendigo que o corpo foi comido por cachorro, que não teve um sepultamento digno, que não teve pessoas chorando pela morte dele, os anjos desceram do céu, Michel, olha só que coisa linda, e foram buscar o corpo dele. E a Bíblia diz que quando buscaram o corpo daquele mendigo, os anjos levaram ele até o céu. E eu ouvi o testemunho de um rapaz que morreu no século XIX, que ele participava de uns seminários. E se diz a história que quando ele estava nos seus últimos suspiros de vida, ele grita pela esposa dele, a esposa dele vai até o quarto e ele fala assim para ela: amor, eu achava que quando nós morríamos, nós subíamos até o céu, mas eu descobri que é o céu que vem até nós, e ele morreu. E hoje nós entendemos, quando lemos esse texto, que quando o justo morre, os anjos fazem questão de descer e te buscar e te levar para o lugar de descanso. Conclusão: a vida da porta larga que o rico levava, porque há quem pensa que viver a vida é viver tudo que é legal, tudo que é bom, tudo que faz feliz, né? Tá tudo legal, eu estou vivendo a vida. E o que mais nós escutamos hoje é: deixa eu viver a minha vida. Às vezes a sua mãe, seu pai, jovem, ele pega tanto no seu pé, seu pastor, seus líderes, e às vezes você responde isso: deixa eu viver a minha vida. Cuidado, porque viver a sua vida, você pode viver ela muito bem aqui, mas após essa vida existe outra vida. Após você fechar os seus olhos e achar que acabou tudo, não acabou tudo. Existe sim uma vida após a morte, mas a vida após a morte é uma vida eterna. Mas existe uma vida que a gente não pode chamar de vida, mas a Bíblia chama de morte eterna. Quando você lê, eu só vejo essa palavra morte eterna, o que vem na tua cabeça? Já imaginou, Joaquim, uma morte eterna? Morreu o tempo inteiro. Eu nunca morri, ninguém aqui nunca morreu, mas todo mundo tem medo da morte, porque há de pensar um pouquinho que a morte é algo muito ruim. A agonia de morrer deve ser algo muito ruim. Quem aqui já viu alguém agonizando assim, morrendo? Acredito que a Amanda, a Tatiane, que trabalha em hospitais, são enfermeiras, elas já presenciaram o que é uma pessoa agonizando na morte. Aquela pessoa tentando lutar para continuar e a morte chegar e te agonizar e você fazer de tudo. Até você se comovendo aquilo ali, porque você queria também salvar aquela pessoa. É triste. Agora imagina, morte é você morrer 24 horas, mas nunca tem um fim. Nunca tem um ponto final. Aquele rico, ele nunca imaginava isso. Ele, quando morre, ele abre os seus olhos no inferno, no lugar de tormento.
Mas Lázaro não. Lázaro, ele está ali morto. Quando a alma sai do corpo, ele poderia até imaginar, e agora, né? Vivi minha vida inteira como um mendigo, e agora para onde eu vou? Será que eu vou continuar sentadinho aqui? Mas a Bíblia diz que agora os anjos descem e levam Lázaro para um lugar de descanso, para o seio de Abraão. Quando eles estão ali naquela situação, o rico começa a conversar. Isso aqui é uma parábola de Jesus. Porque quando você estiver no inferno, pastora, misericórdia, lá não vai dar para você pedir socorro para alguém que vai estar lá no céu. Ei, irmão, me ajuda aqui. A hora de você pedir ajuda é hoje. A hora de você abrir a boca para dizer, irmão, está difícil, eu não estou conseguindo, me ajuda. Está difícil o pecado, está cada dia tentando me aprisionar, me ajuda, é hoje. Quando Lázaro está ali no lugar de descanso e rico no lugar de tormenta, ele pede ajuda. Mas o próprio Abraão que está ali, ele fala para ele, rapaz, não podemos fazer nada por você. Ele disse, eu só queria que vocês molhassem o dedo para me refrescar a minha língua. Isso aqui está dizendo nem 1% de misericórdia, de compaixão, de consolo teremos se a gente for para o inferno. Nada de ajuda. Se hoje qualquer um de nós for acometido pela pior causa aqui, irmãos, nós temos advogados e juízes a recorrer, e possa ser que a sua causa seja ganha, mas naquele dia, quando alguém estiver no inferno, não tem juiz na terra, no céu, que vai conseguir nos tirar do inferno. A misericórdia de Deus é tão grande, mas ela não vai poder te alcançar naquele dia. O amor dele é tão grande, como está escrito ali, ele nos amou primeiro, e é por isso que nós o amamos hoje, mas esse amor não será capaz de nos tirar do inferno. E quem sabe nós perguntamos hoje, né, jovens, por que um Deus tão amoroso, tão misericordioso vai me jogar no inferno? Logo eu que sou tão bonzinho, tão bonzinho. Mas a verdade é que Deus ele não coloca ninguém no inferno. A verdade é que você caminha para o inferno. Eu caminho para o inferno. Céu e inferno, qual é a sua escolha? Para onde os seus passos têm te direcionado, igreja? Quem sabe você saiu de casa hoje, eu vou para o culto para me dar uma glória bem alta, para me sair cheio. E eu espero que você saia cheio da palavra. Porque se a palavra não te libertar, nada mais te liberta. Se essa palavra não causar alguma coisa dentro de você, não é você pular ou gritar nessa igreja, glória a Deus, que vai mudar você. Porque cultos avivados temos e não é poucos. Mas cadê a transformação da igreja? Cadê a mudança de vida da igreja? Entra no culto fofoqueiro e sai fofoqueiro 2 vezes mais. Entra no culto mentindo e sai mentindo 2 vezes mais. Entra no culto, irmãos, com um pensamento e sai pior do que tudo. Entra no culto e já sai dando lugar para o diabo. Entra no culto e já sai desrespeitando, mentindo, xingando, se prostituindo, fumando, bebendo. Que mudança você quer, irmãos, que seja causada em você, se não é essa, pela palavra da verdade? Se essa palavra não está conseguindo causar um impacto dentro de nós, nós estamos perdidos. E eu quero finalizar a mensagem falando sobre 3 coisas. Existe um espírito na Bíblia Sagrada que eu estava estudando hoje, que é chamado de o espírito que age nos filhos da desobediência. A Bíblia fala muito sobre isso, que vai sair dentre nós, né, do meio de nós, os filhos da desobediência. Pessoas desobedientes. E os filhos da desobediência, pior ainda, são pessoas que não conseguem respeitar a palavra de Deus. Às vezes a gente acha, meu filho é desobediente, é isso que a pastora está falando? Não, eu se enquadro nesse texto aqui. Filhos da desobediência são nós, quando deixamos de obedecer a palavra de Deus, a voz do nosso Pai. E esse espírito aqui, irmãos, ele tem agido muito no nosso meio. Primeiro grupo de pessoas que ele está agindo, você vai saber hoje, será que eu estou enquadrado aí? Será que eu sou um filho da desobediência? Bora saber se nós estamos enquadrados. Primeiro, é quando nós sabemos o que é para fazer e não fazemos. Pecamos conscientemente. Micael, sobe ali na galeria para mim. Você vai pular lá de cima. Você pode fazer isso, por favor? Por quê? Pode falar por quê? Porque você não é besta. Segunda resposta.
Acho que não morre não, Micael. Quer fazer o teste? Você acha que se pular dali você pode morrer? Tu é resistente, já foi atropelado 4 vezes, né? Mas se você pular dali, você acha que você morre? Não? Não. Mas se você pular de um prédio, você que morre? E por que às vezes nós subimos um prédio e pulamos, irmãos? Eu falo agora falando de pecado. Olhando para o pecado, Micael disse assim: eu não vou porque eu não sou besta. Mas por que quando fala de pecado a gente vai porque a gente é esperto, será? Quando alguém diz assim: vamos fugir da escola hoje? Quem aqui já foi chamado para fugir da escola? Não mente não, porque seu pai está aqui. Muita gente, né? Eu também, eu já fugi muito da escola. Será que eu fugia porque eu era muito esperto então? Não, eu era muito besta. Porque quando nós começamos a desobedecer, agora foca aqui. Quando nós começamos a desobedecer, há quem olha para si e acha que está sendo o melhor, não é? Que está sendo esperto. Quando nós começamos a pecar conscientemente, a gente sabe que é errado, mas a gente faz mesmo assim, achando que não vai dar nada. Todos nós que pecamos achando que não vai dar nada. Por quê? Porque o pecado no início ele parece ser muito bom, mas depois o que vem é consequência. Primeiro grupo de pessoas é aqueles que pecam sabendo que está pecando, mas não faz nada para mudar. Será que você já entra no primeiro grupo? Pensa aí. Não, pastor, nesse aí, graças a Deus, quando eu vejo o pecado, eu já saio fora. Eu sou igual o Jó, eu desvio do mal. Ou você é aquele que fala: olha o pecado, que legal. E aí, cara, quanto tempo, hein? Como vocês têm lidado com o pecado? O pecado que às vezes ninguém tem coragem de falar, eu tenho. A masturbação. Quando você entra num quarto, fecha uma porta, entra debaixo de uma coberta escura, né, jovens? Né, homens, né, mulheres? E entra no pecado da masturbação e acha que está sendo muito legal e Deus ele está vendo. O pecado da prostituição. Misericórdia, pastor, esses meninos são crianças, ninguém aqui vai fazer prostituição, vai se prostituir. Ninguém aqui namora, ninguém aqui faz essas coisas. E quadro não é só para os jovens, para todos nós. O adultério, que às vezes ninguém tem coragem de falar, mas a Bíblia diz que ficarão de fora os adúlteros, os prostitutos, os cães, os homicidas, idólatras, os que praticam a iniquidade, os mentirosos, os que praticam a impureza, os roubadores, caluniadores, feiticeiros, os cães. Qual grupo você se encaixa hoje? Qual grupo eu me encaixo hoje? Os que vão para o céu ou os que ficarão de fora do céu? Porque o pecado que está tão bom, fazendo cócegas em você sorri, tem o maior prazer quando faz, é esse mesmo que te deixará fora do céu. É esse pecadinho que naquele dia Deus ele vai olhar e dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Iniquidade é o primeiro grupo de pessoas que nós falamos, pessoas que pegam consciência, sabe que é errado, mas não para de fazer, sabe que não pode, mas não para de fazer, sabe que não devia fazer, mas quer continuar fazendo e não faz nada para se desviar desse caminho. Ah, mas é tão bom, pastor, é bom. Bom vai ser quando o fogo do inferno começar a queimar tão forte, essa carne que você acha que está te levando para um bom lugar e ela só está te levando para o mau caminho. Porque se a carne fosse tão boa, a Bíblia não mandava nós matar ela todos os dias. Preste atenção. Segundo grupo de pessoas que às vezes eu posso até dizer ou está errada, mas é a maioria hoje que se enquadra no filho da desobediência, é os que justificam o seu pecado. Eu sei, irmãos, que é difícil ouvir essa palavra, é por isso que ninguém quase prega ela. Porque pregar isso aqui é mudança, é só para quem quer mudar. Olha para cá, justificar o pecado. Existe justificativa no pecado? Existe?
existe justificação para o pecado. Ah, mas eu traí meu esposo. Por que você traiu ele? Ah, porque ele era tão chato. Eu traí minha esposa. Por que ela era tão fria? Ah, porque eu xinguei. Por que você xingou? Eu estava nervoso. Ah, porque eu roubei. Por que você roubou? Porque eu precisava daquilo. Ah, porque você matou? Porque a pessoa era muito chata. Por que você não está falando com a pessoa? Porque eu não gosto dela. Existe justificativa para o pecado, irmãos. E eu vou dizer, a maioria hoje, irmãos, o maior grupo de pessoas hoje que se enquadram em fim da desobediência é os que justificam o seu pecado. Você vai corrigir, ele está justificando. Você está tentando dizer que está errado, ele está dizendo que ele está certo. Jovem não faz isso. Ah, mas é porque jovem está errado. Não, mas jovem não vai por aí. Mas é porque a carne é fraca. Aqui entra a justificativa maior da igreja. Será que vai valer a pena naquele dia, presbítero, que no inferno um bando de gente lá queimando? Nem o Satanás vai estar lá para tu poder se justificar para ele. Vou te falar que o capeta sempre aqui do meu lado. Não, ele vai estar sofrendo junto com você. Queimando. Porque tu acha que Deus preparou um reino para Satanás reinar? Lê a Bíblia, irmão. O diabo e todos os seus anjos, e todos que praticam iniquidade, o inferno inteiro e seus demônios vão ser lançados no lago de fogo e ponto, acaba ali. Não tem justificativa para pecado. Os nossos pecados, eles só teve uma vez justificação, que foi pelo sangue derramado na cruz. Quando Jesus morreu por todos nós, ali ele estava purificando, lavando o pecado da humanidade e dando chance de reconciliação. E hoje a gente não abraça mais essa oportunidade de reconciliação. Se a gente tiver a oportunidade de mentir, a gente mente. Se a gente tiver a oportunidade de falar mal, a gente fala mal. Se a gente tiver a oportunidade de destruir a conduta e o caráter de alguém, a gente senta, abre a boca e acaba com o nome daquela pessoa. Se a gente tiver a oportunidade de pisar no irmão, a gente pisa. Se a gente tiver a oportunidade de odiar alguém, a gente odeia. Se a gente tiver a oportunidade de soltar a mão para alguém cair, a gente solta. Se a gente tiver uma oportunidade de empurrar alguém para o mundo, nós empurramos. E eu pergunto, você está caminhando para o céu ou para o inferno? Ninguém aqui veio te julgar, alguém veio aqui te fazer pensar para onde você está caminhando. Terceiro e último grupo. Para mim esse daqui é um dos piores. O grupo que tem a consciência cauterizada. O que é isso, pastor? Filhos da desobediência. O primeiro grupo é o que pega sabendo. O segundo é o que a gente acabou de falar, é os que justificam, né? Sempre tem esse, ó, eu peguei, gente, por causa disso, entendeu? Porque sempre. E o terceiro e último, mente cauterizada. E esse é um dos piores. É aquele presbítero que peca e ele já não tem mais nenhum temor. Ele peca e ele não sente mais nada. Esses são os piores. Porque você já está com o pé no inferno e nem sabe. Irmãos, uma pessoa que perde o temor, ela perde tudo. A Bíblia fala assim, o temor é o princípio da sabedoria. Se eu perder o temor, o que eu tenho, irmão? Nada mais. Você já imaginou uma pessoa sem temer a Deus? A pessoa pecar e não está mais nem aí para nada. Ah, eu pequei mesmo, não estou nem aí. Mas e o pastor? Estou nem para pastor. Estou nem para minha mãe, estou nem para meu pai. Eu que mando na minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quero. Somente está cauterizado? Já parou para pensar nisso? Pensa aí um pouquinho, igreja. Hoje, nesse culto, aproveita hoje para mim pensar. É mesmo, né? Eu estou mentindo, não estou nem ligando mais para minhas mentiras. É mesmo, estou falando mal das pessoas e não estou nem aí. Estou traindo e não estou nem aí. Estou roubando e não estou nem aí. Estou cometendo vários pecados e não estou nem aí. Se masturba hoje, se masturba amanhã, estou nem aí. Se prostitui ali, fica com um ali, fica com outro ali. Mente para a mãe que foi para a escola, vai para a casa do namorado, vai para a casa da namorada. O celular, não vou nem entrar muito em detalhe. Imagina o que não faz com o celularzinho na mão hoje. Sites pornográficos, vídeos indecentes. E a minha Bíblia diz que se teus olhos for bom, o corpo é bom. Mas se os teus olhos for mal, todo o teu corpo está em trevas.
E como está a tua mente? Está olhando e está achando legal? Ou já está aqui no culto pensando, quando eu chegar em casa, já entro no meu quarto, vou para o meu celularzinho. Terceiro e último grupo, irmão, mente cauterizada. A palavra está sendo pregada e ela nem causa mais efeito. Imagina, pastor Giovanni, que situação é você vir num culto e uma palavra dessa não causar nem impacto em você mais. Irmão, se essa palavra não causa 1% de fazer você refletir e sair daqui hoje correndo para os pés de Jesus e aceitando novamente a Jesus. Porque se a palavra da verdade ela não está conseguindo mais causar impacto em você, você está tão longe de Deus. Se a palavra não está trazendo você de volta para o lugar onde você deveria estar, você está precisando voltar para Jesus urgentemente. Pedir para Ele escrever o seu nome no livro da vida. Pedir para Ele escrever, porque se você e eu hoje não parar para pensar para onde estamos caminhando, pode ser que quando nós morrermos, vamos ter surpresa quando abrir os olhos. Às vezes você vai estar lá esperando anjos vir te buscar, mas quando você abrir os olhos, você já vai estar no lugar sendo atormentado 24 horas. E essa palavra, ela parece fantoche, parece palavra historinha, porque ninguém nunca morreu. E quem morreu nunca voltou para nos contar. Tem meio mundo aí que fala, fui arrebatado. Eu acredito. Fui arrebatado, vi o inferno assim, vi o inferno assado, vi o céu. Acredito. Mas ninguém nunca acredita 100%, porque nunca foi lá. Eu vou dizer uma coisa, não espere chegar no inferno para acreditar no inferno. Eu acredito 100% no inferno, e é por isso que eu não quero saber se ele existe ou se ele não existe, se ele é bom, se ele é ruim, se queima mesmo, eu não quero nem saber. Eu vou lutar até a morte para conseguir chegar no céu. Eu posso cair 20 vezes, mas dessas 20 eu vou tentar me levantar, nem que seja sozinha, para me manter de pé e ir para o caminho. Eu não sei quantas vezes você já caiu, mas eu quero convidar você a se reerguer e continuar mais uma vez e tentar mais uma vez. Enquanto há vida, há esperança, mas enquanto você achar que, mas eu acho que eu vou viver muito, enquanto você achar que o amanhã te espera aí, você está errado. Enquanto a vida, a esperança existe para agora. Agora há esperança. Amanhã, daqui a 10 minutos, irmão, não sei. Quem sabe, né? Do nada um doido solta uma bomba no céu azul, explode tudo. Ué, mas eu tinha tanta promessa, pastor, o povo lá em Israel, naquele lugar que teve tanta guerra, eles também tinham tanta promessa e está tudo morto. Uns no céu e outros no inferno. Lá no hospital tem um montão de gente com um monte de promessas e sonhos. E nesse exato momento, são 9h42. Já deve ter morrido uns 4, só enquanto eu estou falando aqui. Com promessa. E há um destino levando eles para o céu e para o inferno. Preste atenção nisso aqui, irmão, isso aqui é muito sério. Céu e inferno, qual é a sua escolha? Eu quero concluir dizendo agora. Entre pela porta estreita, pois largue a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que estão entrando por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que estão encontrando. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Ainda que você esqueça toda a pregação, jovens, olha para cá. Preste bem atenção nisso que eu vou falar. Cuidado, igreja. Toda igreja, preste atenção nisso aqui. Para nós não cair no erro de viver uma vida artificial. Preste atenção nisso aqui. Cuidado para nós não cair no erro de viver uma vida artificial. Quem sabe o que é uma vida artificial? É uma vida fingida. É uma vida que ninguém sabe quais as suas intenções reais. Cuidado para você não viver uma vida artificial. Eu prego para mim e para você hoje, nós, igreja, cuidado para nós não começar a viver uma vida artificial. Parece que é crente, parece que vai para o céu, parece que a década está, ó, e na verdade ser todo mundo artificial, fingidos, sem intenções reais. Vem para a igreja.